No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer a massa do bolo, o recheio, a montagem, a prensagem e a decoração. É literalmente uma aula, não é verdade? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a massa do bolo, o recheio, a montagem, a prensagem e a decoração, tá bom? Sem mais enrolação, vamos iniciar aqui com a massa do bolo. Bom gente, então vamos iniciar aqui com a massa do bolo. Aqui eu tenho 6 ovos. A margarina, eu tô utilizando essa Qualy, que ela tem 80% de lipídios, tá? Eu super indico. Aqui eu tenho açúcar cristal mesmo, farinha de trigo sem fermento e o fermento, tá? Vou estar fazendo aqui uma massa de 18 centímetros de diâmetro. Então eu vou estar utilizando poucos ingredientes. Já vai anotando aí a receita, tá? 6 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, no meu caso eu tô utilizando a margarina. 250 gramas de açúcar. Gente, essa receita ela vai 300 gramas de açúcar, mas a cliente me pediu para diminuir o açúcar um pouquinho, para não ficar muito doce, apesar de que a quantidade de 300 gramas também não fica muito doce a massa, mas como vai o recheio que é doce, acaba junto uma coisa com outra, aí para não ficar um bolo mais enjoativo, a gente diminui a quantidade de açúcar, tá? Então eu vou estar utilizando aqui 250 gramas de açúcar e a farinha de trigo eu vou utilizar 400 gramas, tá? Então, vamos iniciar aqui no bol da batedeira. Ah, esqueci de falar do leite. O leite, gente, é aproximadamente 150 a 200 ml. Eu vou estar utilizando aqui esse restinho de leite de coco. Aqui deve ter mais ou menos umas 80, 100 ml no máximo, mas eu vou completar com o leite integral normal, tá? Então, aqui no bol da minha batedeira, eu vou adicionar os ovos. Pronto, utilizei 6 ovos. E vocês viram aí que eu quebrei os ovos um a um aqui e já fui colocando direto. Poderia ter um ovo estragado e eu perder todos os outros, não é verdade? Mas eu já tinha feito o procedimento de colocar a lanterna do celular antes em cada ovo para saber se ele estava bom ou ruim, tá? Se você não sabe essa dica, pega o celular, liga a lanterninha do celular e você pega o ovo, coloca em cima, deixa o celular com a lanterninha para cima, coloca o ovo em cima da luz do celular, daquela lanterna. Se o ovo tiver com aspecto de que tá aceso, como se ele fosse um abajuzinho com a luz dentro dele, ele está bom. Mas se ele escurecer a luzinha, ele está ruim, tá bom? Então essa dica é maravilhosa, muitas pessoas já sabem aí, mas se você não sabe, então fica a dica, tá? Então aqui eu já tinha feito isso, coloquei aqui. Mas se você não quiser fazer esse processo, você pode estar utilizando uma vasilhinha, quebrando os ovos um a um e colocando de um em um, para que não aconteça de ter um ovo estragado e você perder todos os outros, tá ok? Então já tenho aqui os meus 6 ovos, aqui agora 250 gramas de açúcar, vou colocar aqui. E agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de margarina. Bem cheia, viu, gente, ó? 1, 2. 2 colheres. 2 colheres bem cheias. E agora a gente vai colocar para bater esses 3 ingredientes, que é ovo, manteiga e açúcar, tá? A gente vai colocar para bater e ele vai criar um creme volumoso. Assim é o que a gente espera. Pode acontecer de não virar aquele creme bonito, né, esbranquiçado, mas a gente vai dar seguimento na receita assim mesmo. Então vamos colocar aqui para bater, pra gente poder obter aqui um volume, para depois a gente colocar a farinha de trigo e o leite, tá? Pronto, já coloquei aqui a batedeira. Ó, pra vocês verem aí, tá? Ovo, manteiga e açúcar. Agora vamos iniciar aqui, bater bastante até ele ficar um creme esbranquiçado e ter um volume maior, tá? Pronto, gente, aqui já é o suficiente, ó. Não ficou aquele creme bem volumoso, mas tá clarinho e dobrou de volume e já tá bom. Então agora a gente vai iniciar aqui colocando a farinha de trigo e o leite, tá? Gente, já tenho aqui a minha farinha de trigo aqui no meu copo de medida e vou ensinar pra vocês aqui um pulo do gato. Muita gente já sabe disso, mas pra quem não sabe, fica a dica. Vou acrescentar aqui uma pitada de sal na farinha de trigo, tá? E agora vou colocar aqui na bacia da batedeira. Peraí que eu vou trazer. Ó, aqui tá a nossa mistura, certo? Agora eu vou colocar aqui, sem medo de ser feliz, não precisa colocar um pouquinho mistura, a gente vai colocar de uma vez mesmo, ó, todinho, tá vendo? E agora a gente vai misturar aqui delicadamente, de baixo pra cima, ó, pra incorporar aqui essa farinha de trigo. Pronto, acho que assim dá pra ver melhor, né? Ó.
Misturo tudo. Não coloquei nada de leite ainda, ó, tá vendo? Agora a gente vai colocar novamente a farinha de trigo para depois o leite. E outro pulo do gato que eu vou dar para vocês. Vou também acrescentar essência de limão. Esse bolo aqui, gente, o recheio dele vai ser um mousse de maracujá e um mousse de limão. São 2 recheios. E aí, como vai o mousse de limão, né? A essência de limão na massa do bolo fica maravilhosa, tá? Se eu fosse fazer um recheio de chocolate ou de creme de ninho, de qualquer outro sabor que não fosse usar nada cítrico, eu colocaria essência de baunilha, tá? Ou se você não tiver essência, não tem problema. Pode colocar, pode fazer sem essência também. Pronto, eu tinha colocado 300 gramas de farinha aqui no bol da batedeira. Agora eu vou colocar aqui o restante para completar as 400 gramas de farinha de trigo. Novamente vou misturar aqui de baixo para cima, devagar. E aqui nesse momento eu já sinto a necessidade de colocar um líquido, ó, tá vendo? Para fazer a massa do bolo, o líquido não necessariamente tem que ser o leite. Para quem tem aí intolerância à lactose e não quer utilizar o leite, você pode colocar um suco de uma fruta, por exemplo, o suco de laranja. Ele só vai ficar com sabor de laranja na massa do bolo se você colocar ali as raspinhas da laranja ou colocar a essência de laranja. Então, gente, agora que eu já misturei tudo aqui, eu vou colocar diretamente essa quantidade toda aqui. Eu nem vou medir, gente, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo a quantidade certinha dos ingredientes que eu uso, tá? Ali foi aproximadamente umas 80 ml de leite de coco, que era o que tinha ali. Eu vou ver aqui se eu vou utilizar mais leite ou não. Vou misturar direitinho aqui. E eu acho que eu não vou utilizar mais leite, viu? Eu quero que minha massa fique mais fofinha, então eu acho que tá bom aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, a essência de limão, tá? Vou colocar bem pouquinho aqui. Na verdade, eu vou colocar o que tem aqui no potinho, porque tem pouquinho também, já tá acabando. Mas é mais ou menos aproximadamente uma colher de sopa, viu? Se tiver uma colher de sopa, pode usar uma colher de sopa. Pronto, aqui já foi uma colher de sopa. Acho que ainda tem umas 3 gotinhas aqui. E agora, eu vou misturar de novo. Ó, olha como tá ficando, tá vendo? Ó, que massa maravilhosa, gente. Agora eu vou levar novamente pra batedeira e vou bater por 10 segundos, 15 no máximo. É só mesmo pra terminar de misturar direitinho aqui. Então, vou bater aqui agora por 10 a 15 segundos, só pra poder misturar tudo. E aí, a gente já vai estar pronto nossa massa. A gente vai terminar com o fermento, vai misturar na mão mesmo. Prontinho. Agora, a gente vai estar colocando o fermento pra gente poder colocar na nossa forma. Enquanto isso, gente, eu já tinha ligado aqui meu forno, ele já está pré-aquecido a 180 graus. Então, vamos colocar o fermento pra gente botar na forma e já colocar aqui no forno. O fermento, como vocês já sabem, é uma colher de sopa ou uma tampinha, né? Que equivale a uma colher de sopa. Eu coloco uma tampinha assim, ó, cheia, tá vendo? Despejo aqui. E agora, com o próprio globo da batedeira, a gente vai misturar aqui. Mas se você preferir, pode misturar também com a espátula. Ó, misturou tudo rapidinho, tá vendo? E tá pronta aqui a nossa massa. Eu vou só dar mais uma misturadinha aqui com essa espátula de silicone pra poder incorporar tudo aqui. Vou limpar aqui o globo, coloco na pia pra lavar. Prontinho, gente, ó. Olha que massa bonita que ficou, tá vendo? Essa massa é maravilhosa. Agora a gente vai distribuir na forma. Eu já tenho aqui as minhas formas, ó, como eu falei pra você, eu vou estar utilizando o tamanho de 18 centímetros de diâmetro. Vou utilizar aqui 2, porém, eu não vou colocar a mesma quantidade nas 2. Por quê? Eu vou utilizar somente 2 camadas de recheio, então eu não vou cortar os 2 bolos ao meio. Se eu fosse utilizar 3 camadas de recheio, eu iria colocar a mesma medida. Se você quiser, pode até pesar na balança. Se você tiver uma balancinha aí, você coloca pra pesar. Coloca a mesma quantidade de massa em cada forma,
que assim o bolo vai crescer e você vai conseguir cortar aí exatamente o disco de massa igual, porque ele vai crescer, cada forma vai ficar do mesmo tamanho, tá bom? Se você pesar, né? Então assim, eu vou colocar aqui uma quantidade de massa em uma e uma quantidade maior na outra, porque eu só vou cortar ao meio uma, a outra vai ficar somente um disco de massa. E a que eu colocar mais, que eu cortar o meio, vai ficar 2 discos de massa. E assim eu vou colocar 2 camadas de recheio para poder montar esse bolo, tá bom? Gente, para untar a forma, eu gosto de utilizar o papel manteiga no fundo da forma. Não unto lateral, porque não tem necessidade, até porque quando o bolo cresce, ele vai grudar nas paredes aqui da forma e ele vai crescer retinho. Quando a gente unta a forma, como a forma tradicional, né? Antigamente você coloca a manteiga, coloca a farinha e unta a forma inteira. Quando ele cresce, que você desliga, quando ele vai esfriar, ele desgruda das laterais da forma e ele acaba ficando meio assim, meio afunilado, sabe? Porque embaixo ele não vai murchar, ele vai murchar um pouquinho na lateral, então acaba que ele não fica exatamente retinho. Então eu prefiro não untar a lateral da forma, tá? Eu coloco só desmoldante ou papel manteiga no fundo da forma. Pode ser o papel toalha também, se você não tiver o papel manteiga, tranquilo, tá bom? Hoje eu vou estar utilizando aqui o desmoldante. Se você não tiver desmoldante em casa, você pode estar fazendo desmoldante caseiro, que é uma colher de sopa de óleo e uma colher de sopa de farinha de trigo. Mistura tudo, pega o pincel, pincela no fundo da forma e tá pronto. Sua forma vai estar untada com seu desmoldante caseiro, ok? Então, como eu tenho esse daqui, eu vou estar utilizando ele. Dou uma sacudida e aplico assim, ó, somente no fundo da forma, viu, gente? Prontinho. Formas untadas, agora vamos colocar a massa do bolo. Prontinho, gente, ó. Aqui eu já tenho, né, a massa. Essa daqui ficou uma quantidade um pouco menor e essa daqui ficou um pouquinho maior. A diferença é bem pouca, tá? Mas essa daqui ela vai crescer, vai ficar um pouquinho maior, eu vou conseguir cortar ela no meio. E essa daqui vai ser somente um disco de massa. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma batidinha com a forma, assim, pra poder subir uma bolinha de ar que tiver ali no meio da massa, pra que quando assar, que eu cortar, não fique aqueles buracos grandes na massa do bolo, tá? Então, a gente dá uma batidinha e depois a gente leva pro forno. Pronto, o bolo já tá no forno, agora a gente vai aguardar em torno de 35 a 40 minutos pra gente poder ver se ele já tá bom. Enquanto o bolo vai assando, a gente vai adiantar aqui o recheio. A cliente me pediu um recheio à base de mousse, então ela disse que queria uma coisinha mais azedinha, maracujá e limão. Então a gente vai fazer um mousse. É um recheio fácil, rápido, que não vai ao fogo, a gente vai fazer realmente aquele mousse gostoso que a gente come de sobremesa, tá? Então é super fácil, rápido e prático, né? Aqui eu tenho 2 limões, estão bem grandinhos, então aqui vai dar pra fazer. E eu tenho aqui 4 maracujás, tá? Aqui eu tenho 2 caixinhas de leite condensado. Eu só tenho uma caixinha de Italac, esse aqui tava na promoção, então eu comprei ele e vou estar utilizando assim mesmo. Eu não vou utilizar as 2 caixinhas completas, eu vou utilizar somente 1,5. Por quê? Porque eu só tenho 2 limões aqui, então aqui eu vou fazer basicamente um pouquinho da metade da caixinha e o restante de maracujá. Até porque vocês viram aí que o bolo não é grande, né? É um bolo pequeno, são apenas 2 camadas, então vai ser uma camada de mousse de maracujá e uma camada de mousse de limão, tá? Então vamos começar aqui pelo de limão. Vou abrir aqui a caixinha do meu leite condensado. Deixa eu ver, cadê minha tesoura? Corto aqui. Opa. Vou colocar aqui no liquidificador. Mais da metade da caixinha, viu? Aí vou colocar também uma caixinha de creme de leite. O creme de leite eu também não vou utilizar a caixinha toda, tá? Então, eu vou colocar aqui a metade. Eu acho que uma caixinha só de creme de leite vai dar pra fazer os 2. Até porque também, pra deixar mais cremoso, eu vou estar utilizando o chantilly já batido, depois do mousse pronto, tá? Então, aqui eu vou cortar. E vou colocar aqui a metade da caixinha, aproximadamente. Agora, gente, vamos... Antes de cortar aqui o limão pra espremer, eu vou tirar a raspinha dele aqui, só um pouquinho. Então, eu pego aqui esse raspadorzinho pequeno e venho raspando aqui, ó, a casquinha.
Meu limão não tá bem verdinho, né? Ele tá mais amarelado, mas não tem problema. O importante é o sabor. Pronto, eu acho que aqui já tá bom. É só pra dar um sabor mesmo, tá? Agora eu vou cortar. E eu tenho aqui, gente, esse espremedor aqui, ó, de limão, que facilita. Se você não tiver, você espreme assim na mão mesmo. Mas eu tenho aqui, vou utilizar ele porque é mais fácil, né? Mais rápido. Aperto bem, pra tirar todo o suco do limão. Pronto. Ó. Outro. Gente, eu acho que eu não vou colocar esse outro, não. Que a quantidade aqui parece que já ficou boa, viu? Eu vou colocar só mais um pouquinho desse leite condensado. Que é pra ele ficar mais firminho. Pronto. Ó, eu acho que aqui tá bom. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ó, tá vendo? Agora eu vou levar pra bater. Pra ele engrossar aqui, ficar um creme bem consistente. E aí eu vou reservo numa vasilha pra acrescentar o chantilly já batido e virar o recheio, tá? Peraí que eu já volto. Prontinho, gente, eu já bati. Olha como ficou, olha isso, gente, ó. Dá pra ver? Tá bem grosso, tá vendo? Ficou maravilhoso aqui, viu? Então agora eu vou colocar aqui nesse recipiente. Deixa eu só dar uma organizada aqui nessa mesa, porque tá muita bagunça, né? Pronto, agora vou despejar aqui. Ó, tá tão grosso que fica até difícil pra despejar. Eu vou pegar a espátula porque fica melhor pra poder limpar bem aqui. Aqui com a espátula é melhor pra tirar bem. A diferença da espátula, ó. Limpa direitinho, né? E eu não vou lavar o meu liquidificador não, viu? Eu já vou bater o de maracujá. Ai, que música chata. O de maracujá já vou bater assim mesmo, ó. Eita, já tô melecando aqui, viu, gente? É porque tem uma mosca chata aqui. Aí na casa de vocês tem mosca também? Deixa aí nos comentários se na casa de vocês tem mosca assim. Principalmente quando a gente vai fazer doce, né? Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui o chantilly já batido. Vou colocar 2 colheres assim, ó, grande. 1, 2. Falta 3. 3 colheres. E a raspinha do limão que a gente raspou aqui, ó. E agora eu vou misturar aqui direitinho, pra ficar bem cremoso. Pronto, gente, já misturei tudo aqui. Agora eu percebi que ele ficou aqui um pouquinho mole, ó, tá vendo? Ele tava mais firme antes de eu misturar, né? De misturar direitinho aqui com o chantilly. Mas a gente vai colocar na geladeira pra ele ganhar consistência, porque do jeito que tá aqui não teria como decorar bolo, né? Então vamos pôr ele na geladeira. Se eu ver que mais tarde ele ainda não ficou na consistência ideal pra gente decorar o bolo, a gente vai precisar refazer, tá bom? A mão tá limpa, viu, gente? Então eu vou colocar ele na geladeira, que ele vai dar uma firmada. E se eu perceber que ele não ficou na consistência ideal para decorar o bolo, a gente refaz, tá bom? Agora a gente vai dar início aqui ao mousse de maracujá, que é basicamente a mesma coisa. A diferença é que esse daqui ele tem semente, né? O limão a gente só fez espremer ali, só que aqui a gente precisa tirar somente o suco do maracujá. Vou deixar cair algumas sementinhas, pouquinhas, só para poder dar aquele aspectozinho, né, da amigalhinha preta da semente, mas não vou colocar muito não, tá? Então aqui eu tenho minha peneira. Vou colocar a peneira aqui. E aí eu vou cortar. E vou deixar cair aqui. Pronto, coloquei um. Esse aqui tá pesadinho, deve estar cheio.
Eu acho que vai ser suficiente esses dois. Porque como é uma camada só, né, de recheio, e o bolo é pequeno, então não tem necessidade de muito. Prontinho. Deixa eu lavar aqui a mão, que a gente tem que estar lavando a mão toda hora, né? Gente, que maracujá cheiroso, viu? Dá uma limpadinha aqui. Ó. Agora eu vou tentar tirar aqui o máximo que eu puder do suco do maracujá. Eu vou colocar mais um. Deixa eu ver, acho que esse daqui tá leve, não tem... Esse aqui tem bem pouquinho, quase não tem a aguinha do suco. Enquanto isso, o bolo tá assando, viu? Já tá quase pronto. Ó, já caiu um pouquinho aqui da semente, não tem problema, né? Como eu falei que ia deixar cair um pouquinho, já vou até colocar aqui uma colherzinha assim, ó, que é suficiente. Eu acho que aqui já tá bom. Vou colocar minha caixinha de leite condensado. E o que sobrou aqui, ó, a gente vai fazer suco pra tomar, né? Prontinho, acho que já foi suficiente. E agora vamos colocar o leite condensado. Ó, meia caixinha aqui, deixa eu colocar o restante dessa, né? Pra gente poder aproveitar bem a caixinha, a gente abre o fundo assim, ó. Eu faço assim, né? E eu viro e vou apertando e espremendo. Igual a gente faz com a pasta de dente, né? Creme dental, quando já tá acabando, a gente não aperta lá do fundinho. Às vezes até dobra assim. Quem já fez isso, gente? Eu já. Ó, aí aperta, aperta, vai dobrando assim, ó. Que é pra sair, né? Quem nunca, hein? É, tá tudo muito caro, gente. Tem que aproveitar tudo, né? Aproveitar mesmo, ó. Espreme, torce o máximo que puder. Pronto, tá vendo? E se você abrir a caixinha ali e brincar, ainda tem um pouquinho pra raspar. Mas, e tá bom. Agora eu vou colocar aqui esse creme de leite, que foi o restante também. Espreme tudo. E agora vamos levar para bater, do mesmo jeito que a gente fez com o de limão, a gente vai bater aqui também. E depois colocar em um recipiente para acrescentar também o chantilly, tá? Gente, bati aqui e esse aqui ficou totalmente mole. Eu acho que foi muito suco, olha pra isso. Ele tá assim, parecendo uma vitamina. Mas, do jeito que tá aqui, sem condições para recheio. Então vamos aguardar pra ver se vai dar certo pra fazer dessa forma. Geralmente quando eu uso mousse assim, ele sempre fica consistente quando eu faço sobremesa, né? Mas assim, eu utilizo a receita certa, né? Eu boto uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e o suco ali da fruta. Mas eu acho que eu acabei colocando muito, né? Muito suco do maracujá e ficou muito líquido. Não sei, mas vamos ver. Se eu ver que não vai dar certo, a gente vai fazer de uma outra forma, que é colocando o suco, o pacotinho de suco, tá? Eu bato tudo novamente e misturo o pacotinho do suco, que aí vai dar certo. Mas vou deixar descansar na geladeira enquanto o bolo tá assando, pra gente poder ver se vai dar certo pra fazer assim ou não. Ó, o chantilly, vou misturar aqui. Vou deixar esse chantilly cremoso, pra ficar melhor pra misturar, pra não ficar os bolinhos ali. Pronto. Vou colocar aqui, eu vou colocar logo todo. Vou raspar aqui com a espátula pra ficar melhor.
espátula raspa bem, né, gente? Ó. Pronto. Agora eu vou misturar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Tá muito mole para misturar. Aqui é assim, ó, se der certo a gente mostra, se não der certo a gente mostra também, porque aqui é vida real. Então bora ver, né? Vou misturar aqui, vou colocar na geladeira para ver se vai firmar, se vai dar o ponto pra gente poder fazer isso aqui de recheio, viu? Se fosse pra fazer bolo no pote, a gente nem ia se preocupar, né? Que não vai vazar. E até poderia também fazer a blindagem, mas eu nem posso blindar a lateral do bolo, como eu fiz no último vídeo, porque eu não tenho mais chocolate. Então, o recheio tem que estar numa textura assim um pouquinho mais firme, para não correr risco de vazar, porque eu não vou ter como estar blindando. Não tenho nem como fazer uma cinta de contenção na lateral, na barrinha, porque eu não tenho mais chocolate, né? Aí só se eu fizer somente com chantilly. Aí vamos ver como é que vai ficar depois de descansado na geladeira, pra gente ver se vai dar certo utilizar ou não. Vou levar pra geladeira e depois a gente volta. Gente, acabei de tirar o bolo do forno. Esse daqui eu tirei já tem uns 10 minutos. E esse aqui eu tirei agora. Vou cobrir eles e vou deixar aí esfriando enquanto o recheio tá na geladeira, né? Pra poder firmar. E depois a gente vai dar a sequência aqui. Eu vou aproveitar agora pra tomar um banho e assistir a novela, porque eu tô viciada na novela, gente. Vocês gostam de novela? Deixa aí nos comentários quem é que gosta de novela, que novela você assiste. Então é isso, daqui a pouco a gente volta. Então, gente, já tô aqui com os meus recheios e vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a consistência deles, ó. Depois de ter colocado na geladeira, esse é o de maracujá, ó. Ele tá realmente na consistência de mousse, né? Só que assim, pra recheio de bolo eu ainda tô achando ele um pouco mole. O certo aqui, o ideal seria, se eu fosse utilizar ele do jeito que tá aqui, blindar ele, né, a lateral, como eu fiz aí num outro vídeo, um dos últimos vídeos que eu postei pra vocês, que eu blindei o bolo, blindei a lateral do bolo, porque o recheio tava, né, escorrendo, ficou mole, eu acabei molhando muito o bolo, então pra não correr o risco do bolo sair do lugar e quebrar com tudo, então eu acabei blindando ali a lateral do bolo, e aqui eu teria que fazer o mesmo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu não tenho chocolate, né, pra poder eu fazer a ganache e blindar a lateral do bolo. Então a gente vai ter que aproveitar esse mousse aqui. O de limão, gente, ele ficou mais consistente, ó. Ele ficou mais firminho do que o de maracujá. Mas vocês viram aí que quando eu bati, o de limão já tinha ficado um pouco mais cremoso do que o de maracujá. O de maracujá ficou praticamente líquido, não foi? Então aqui, ó, o de limão, ele ficou assim, ó, vendo? Olha a consistência dele, ó. De mousse mesmo, né? Bem cremosinho. Esse de limão até dá pra gente utilizar assim. Porém, como eu não tenho o chocolate pra poder fazer a blindagem, né? Então eu não vou refazer o recheio. Mas eu vou consertar ele. Como? Vou mostrar pra vocês como. Aqui eu tenho um pacotinho de suco de maracujá, né? Sabor maracujá. E outro sabor limão. E o que é que a gente vai fazer com esses pacotinhos de suco? Aqui é maracujá e aqui é limão. Então eu vou fazer uma misturinha. Eu vou misturar um pouquinho desse pozinho de suco de maracujá com um pouco de leite condensado. E a mesma coisa eu vou fazer com esse. Vou misturar, ele vai ficar numa consistência mais firme. Aí eu vou pegar esse daqui e vou misturar com essa misturinha daqui, para poder a gente conseguir ter um pouquinho mais de consistência nesse recheio, tá bom? Então, não sei se vocês entenderam aí, mas vocês vão entender o passo a passo que eu vou estar mostrando aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, vou precisar aqui da minha batedeira, né? Pra gente poder estar fazendo aqui a mistura. E o que é que eu vou fazer? Eu vou bater o saquinho do suco com o leite condensado. Só esses dois ingredientes. Vou bater na batedeira e depois eu acrescento aqui a metade desse mousse aqui no nosso creme, tá? E aí a gente vai conseguir deixar o recheio um pouquinho mais firme. Então eu vou iniciar aqui com o de maracujá. Vamos fazer primeiro o de maracujá e depois o de limão, tá bom? Aqui eu tenho o leite condensado. Vou colocar aqui. Pronto, coloquei aqui mais ou menos meia caixinha de
leite condensado. O saquinho do suco, ele tem 20 gramas e ele já vem adoçado. Eu queria se não tivesse açúcar, né? Porque o leite condensado já é doce e com o saquinho de suco ainda fica mais doce. Então eu vou peneirar para poder o açúcar do saquinho não descer tudo, né? Porque sempre tem um pouquinho do açúcar que é mais grossinho, né? E aí não vai passar aqui na peneira, vai passar só a pozinha do suco, tá? E eu vou colocar o saquinho todinho, que é pra poder dar bem consistência, porque a gente vai misturar depois esse mousse aqui, e ele como tá um pouquinho mais mole, ele precisa de mais firmeza, né? Mais consistência pra ele poder ficar mais firme e não tão mole. Então, vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar aqui e vou peneirar aqui o suco. Coloquei o saquinho todo mesmo. Gente, ele tá tão fininho que passou praticamente tudo. Quase nada de açúcar. Agora, nós vamos bater na batedeira para poder ele dar consistência. Gente, bati aqui, ó. Ó como ficou. Pra ver aí? Agora eu vou acrescentar essa mistura aqui, mas não vou colocar tudo, vou colocar a metade. Pronto, ó, a quantidade que eu coloquei, tá vendo? Agora vamos bater novamente na batedeira. Prontinho, acho que já foi suficiente. É só misturar aqui. Que às vezes fica grudadinho lá no fundo, né, um pouquinho. Tá mais firme do que o que ele tava, então já tá bom. Prontinho, gente. Olha a diferença, olha a consistência, tá vendo? Nem tá caindo, ó. Tá dando pra ver direitinho aí? Olha isso, gente. Olha. E aí? Me diga se não consertou, se o mousse não tá firme, consistente. Olha isso. Olha a diferença do mousse normal que a gente fez para o mousse com o suco. Tá vendo? Ó. Tá super firme para um mousse, né, gente? Não tá firme igual um recheio cozido, né, de base cozida, mas tá numa consistência ótima, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse daqui, tá? Que é o de limão. Agora eu vou precisar tirar daqui da batedeira, né? Porque eu só tenho um bowl, então vou ver o que é que eu vou fazer aqui pra poder colocar. Se bem que esse de limão, gente, ele tá tão, assim, mais firme do que o de lá, que eu tava pensando, será que se eu colocar o saquinho do suco diretamente aqui e misturar e colocar um pouquinho de leite condensado, será que não vai ficar bom? O que é que vocês acham? Podia fazer esse teste, né? Mas o problema é se eu fizer e não der certo, eu vou perder o saquinho do suco. E agora já tá à noite, não tenho como comprar outro, só tenho esse. Então é melhor, né? Melhor fazer teste em um outro momento, então eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o de maracujá, eu vou fazer esse aqui também. Mais uma coisa que eu posso fazer, em vez de bater na batedeira, eu posso misturar na mão. Então acho que é isso que eu vou fazer e depois eu misturo aqui. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Gente, e esse daqui, ó, que sobrou, ele tá ótimo pra gente comer como sobremesa, viu? Então eu vou levar de volta pra geladeira, que amanhã a gente vai comer de sobremesa do almoço. Pode ser até que sobre um pouquinho desse daqui, depois eu vou e misturo também com esse, tá? Então esse aqui vai pra geladeira, pra gente comer de sobremesa amanhã no almoço. Pronto, vou colocar esse aqui nessa vasilhinha aqui e eu vou misturar aqui mesmo com a espátula. Não vou bater aqui na batedeira, porque eu tô com preguiça de lavar aqui, né? Tirar aqui, lavar, sujar outra vasilha, lavar tudo, não. Deixa aqui mesmo, tá bom. Deixa eu lavar aqui. Tá bom, viu, gente? Bem azedinho, do jeito que a gente quer. Prontinho. Agora eu vou utilizar o restinho do leite condensado daqui. Esse daqui eu acho que eu não vou colocar o saquinho todo não, porque tem menos. Aliás, eu vou misturar aqui, né?
E vou colocar assim, que é pra ficar bem firminho mesmo. Porque é esse aqui que vai dar firmeza nele. Vou colocar aqui o leite condensado. Deixa eu abrir mais esse buraquinho aqui, porque tá muito pequeno. Vou espremer bem, viu? Espreme bem pra sair tudo. Porque leite condensado tá caro, né, gente? Tá muito caro. Pronto. Agora vou colocar o saquinho do suco. Vou peneirar também, embora eu acho que vai passar tudo, porque esse suco ele é bem fininho. Tem uns que tem uns gruminhos de açúcar, né? O açúcar cristal. Esse aqui também foi bem pouquinho que sobrou. Prontinho. Agora eu vou misturar aqui com uma espátula mesmo. Vou mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver como tá ficando? Se eu virar aqui vai derramar, né, gente? Mas... aqui agora tem que ter força no braço, que quanto mais você mexe, mais ele vai ficando firme. Por isso que é bom a batedeira. Aí, ó, né? Agora, vou misturar aqui. Deixei um pouquinho aqui, ó. Que aqui já é suficiente. Gente, ó, ainda tô achando ele mole. Será que eu devo bater? Deixa eu ver se eu consigo bater aqui mesmo, sem precisar utilizar o bol. Bora ver, né? Espero que não espatife tudo aqui. Deixa eu ver aqui, vou ter que segurar. Quem não tem cão caça com gato, não é verdade? Deu certo, viu? Misturou melhor do que eu aqui na mão, ó. Ele ainda tá numa consistência, não tá igual daqui, que ficou mais firme, né? Ele tá assim, na consistência quase que igual daqui, como mousse que saiu da geladeira. Mas agora eu vou colocar ele na geladeira, pra ele ficar um pouquinho mais firme. Olhando assim, ele tá mole. Ó, tá vendo? Tá virando, ó. Tá mole. Vou colocar ele na geladeira. Eita, tá até derramando aqui. Vou colocar ele na geladeira, deixar lá por pelo menos 20 minutos. E aí eu tiro e mostro pra vocês como é que ficou, pra ver se vai dar certo ou não. Esse daqui, geralmente o de limão, gente, eu acho que fica até mais firme do que o de maracujá. Como vocês viram aí, quando a gente fez logo no início, ele ficou mais firme, né? O de maracujá ficou um pouco mais mole. Agora ele se reverteu aí a situação. O de maracujá já tá num ponto bom. E o de limão, tô achando um pouquinho, né? Mole ainda, mas vamos pedir a Deus que dê tudo certo e que a gente consiga estar utilizando esse recheio nesse bolo, tá? Então eu vou colocar na geladeira por 20 minutinhos mais ou menos e mostro pra vocês como é que ele ficou. Gente, enquanto o recheio de um limão fica lá na geladeira pra pegar consistência, eu vou colocar esse daqui no meu saquinho de confeitar. E a gente também já vai desenformar o bolo, tá? Pra já ir adiantando. Ah, uma coisa, eu não falei pra vocês sobre a calda pra molhar o bolo. Eu não fiz a calda, que seria uma calda neutra de água, açúcar e cravo, aquele cravinho da Índia e um pedacinho de canela. Como o bolo é de sabor cítrico, né, de limão e maracujá, eu vou fazer uma caldinha básica, que é somente água e a essência do limão, tá? Pode ser até a água e o suco do limão, já que o cliente quer um bolo bem azedinho, né, sem excesso de doce, então somente a água com o limão espremido, o suquinho do limão ali bem azedinho, vai ficar bom também para estar molhando o bolo. Lembrando que estou utilizando recheios à base de mousse, não vou fazer a blindagem na lateral, então não posso molhar esse bolo quase nada, só mesmo para não ficar seco, tá? Mas eu gosto de molhar bem os bolos, principalmente quando eu vou utilizar a blindagem, né, fazer a blindagem na lateral, então eu molho bastante.
Mas hoje eu não tenho chocolate para fazer a ganache, né, para blendar a lateral. Então a gente tem que tomar todo o cuidado possível para que não ocorra, né, do recheio ficar mole e escorrer. Então não vou molhar muito o bolo, tá bom? Vou colocar o recheio aqui agora. Gente, olha o tanto que rendeu. Bastante, né? Ó. Raspei bem aqui, tá vendo? E aqui agora eu já tenho o meu recheio. Lembrando que o saquinho de confeitar ainda tá fechadinho, ó. É novo. Aqui agora seria bom amarrar um elásticozinho, alguma coisinha que prendesse aqui. Eu não tenho nada aqui, eu vou colocar um pregador, né? Porque quando a gente come alguma coisa, uma bolacha, um biscoito que sobra ali, a gente pega, dobra e coloca o quê? Pregador, o famoso pregador. Quem nunca, né? Vocês também fazem isso? Deixa aqui nos comentários se você também coloca o pregador nas embalagens quando sobra. Pronto. Agora eu vou colocar ele na geladeira para descansar um pouquinho também, tá? Porque quanto mais tempo ficar na geladeira, ele vai ficando geladinho e vai ficando mais firme. Depois eu vou tirar. Aí é uma dica para vocês também. Se você colocar na geladeira, deixar de um dia para o outro, é ótimo. Como eu não tenho muito tempo, o bolo já é para amanhã e amanhã eu tenho que decorar o bolo. Então eu tenho que deixar esse bolo já pronto hoje, montado, já prensado, tá? Amanhã a gente só vai fazer somente a decoração. Então eu vou colocar lá alguns minutinhos enquanto eu desenformo ali o bolo e já vou cortar também a fatia, tá? Gente, eu tava aqui editando esse vídeo e percebi que o vídeo ia ficar muito longo. Então, pra não ficar tão cansativo pra vocês estarem vendo, eu tive que dividir aqui. E eu volto com a parte 2 desse vídeo, que é a montagem e a decoração desse bolo, tá? Não esquece de deixar seu like, que é muito importante pra mim, gente, por favor. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Curte, comenta, compartilha e aguarda o próximo vídeo, que é a parte 2, tá? Beijo!